Fala turma, e aí, beleza? Tudo bem com vocês? Então, pessoal, essa vai ser a nossa primeira videoaula, tá? De língua portuguesa e a gente vai estar logo iniciando o conteúdo, tá ok? Para a gente não estar perdendo tempo nas aulas remotas, que o tempo é bem curto. Então, pessoal, olha só, nós vamos estar estudando sobre o gênero conto, em especificidade, conto literário. O que é, na verdade, né? Um conto, quais são as características do conto, quanto gênero textual, né? Então, olha só. Gênero conto. Quem conta um conto aumenta um ponto. Você sabe o que significa essa expressão? Vamos lá? Narrar um caso, um fato, com exagero, aumentando a história. Partir de contação de história, desenvolvendo a capacidade criativa. Inventar algo mais interessante para uma história, visando despertar o interesse do outro. Então, tudo isso aí que eu li para vocês é o significado da expressão quem conta um conto aumenta um ponto. Então, essa frase, né, que é muito utilizada no dia a dia das pessoas, ela representa a criatividade. Gente, o gênero textual conto, ele na verdade, né, é um gênero fictício. Ele não é reprodução de um fato real. É só para vocês se sintonizarem. Vamos lá? Deixa eu passar aqui. Pronto. Conto. O conceito de conto é uma obra de ficção, um texto ficcional, um universo de seres e acontecimentos de ficção, de fantasia ou imaginação. Sendo mais curto que a novela ou romance, o conto tem uma estrutura fechada, desenvolve uma história e tem apenas um clímax. O conto é conciso, né? Então, o conto, como gênero textual, ele é menor do que o gênero romance e o gênero novela, né? O gênero conto, ele se baseia apenas em um foco, em uma história. Ele é bem conciso. Aí, é bom lembrar que o conto quase nunca é publicado isoladamente. Isso significa o quê? Que não existe um livro de apenas um conto, e sim uma coletânea de contos, porque o conto, ele no máximo aí são 3 páginas mais ou menos, ele alcança. E o mínimo, a metade de uma página, e aí segue. Nós temos aqui contos clássicos, né? Olha só, os chamados contos de fadas, aqueles que foram reproduzidos como desenho animado, que a gente sempre assistiu quando éramos criança. Tem gente que assiste até hoje, né? Então, é um gênero textual que consiste em uma história curta, onde elementos imaginários se misturam com elementos reais. Então, olha só, Chapeuzinho Vermelho é um conto, né? Os Três Porquinhos é um conto, Branca de Neve é um conto e Cinderela também é um conto. Então, tem outros gêneros, tem outros contos que faz parte dessa coletânea de clássicos. Isso aí é mais voltado para a literatura infantil. E nós temos também os contos populares. No caso do Brasil, já foi publicado muito conto. Por exemplo, As Histórias de Bocais. São contos, né, que a gente já leu, já ouviu. E tem também os contos portugueses, muito bons. E também, gente, nós temos o conto literário, que ele é bem mais desenvolvido e é uma leitura mais para vocês, do nono ano. O conto literário é o nosso foco da aula. Elementos composicionais. Então, como é que é composto um conto? Lembrando que o conto é uma história, né? Então, nós temos narrador, quem conta a história, nós temos personagens, quem participa da história, nós temos o enredo, que é o desenrolar da história, né? O conteúdo principal da história, nós temos o tempo, que é a duração da história, nós temos o espaço, né? Que é o ambiente onde a história acontece, nós temos o conflito, que é o desafio que os personagens principais precisam resolver para atingir seus objetivos, os problemas, né? O conflito, o desfecho, que é a solução do conflito, produzido pelas ações das personagens, e por último o clímax, que é como se fosse uma conclusão, né? É o ponto da narrativa em que a ação atinge o momento crítico, tornando o desfecho inevitável, ou seja, o seu fim. Então aí é a parte estrutural do conto, né? Então, pessoal,
Então, esses são os elementos composicionais do conto, né? Narrador, você vai encontrar lá o narrador, os personagens, o enredo, o tempo, o espaço, o conflito, o desfecho e o clímax, tá bom? Gente, todo conto ele tem características da modalidade narração e tem características da modalidade descrição. Você vai encontrar lá a narração dos fatos e a descrição das personagens também. Então, é muito importante observar isso, certo? Então, vamos ver aqui. Olha só, características do conto. O conto tem que ter concisão, uma linguagem clara e direta. Ele tem que ser conciso, ele tem que ser objetivo. Ele tem que ter precisão, ele tem que ser curto, né? E duração temporal. Então, ele não pode ser ilimitado, ele vai ter um fim ali. Brevidade, uma narrativa curta e linear, ou seja, você não pode dar muitas voltas, né, para contar a história, para contar o conto. Ele tem que ser uma narrativa curta e objetiva, como eu já falei para vocês. Densidade, concentrada em uma única ação. Então não vai ter várias ações, vários personagens, não. Vai ter poucos personagens, como está aí embaixo, e concentrado em apenas uma ação. Se você colocar muitos personagens, o texto deixa de ter característica de conto e vai acabar atingindo a característica de novela, tá? E tem que ter ações, né? As ações têm que estar situadas, em geral, num só espaço. Então a história vai acontecer aonde? Num casarão antigo? Ok. Geralmente com uma família e uma única ação, tá bom? Então observe no geral. Quando a gente fala de gêneros textuais, a gente está falando de uma infinidade de textos, certo? Então, conto é uma delas. Olha só a especificidade do conto. Ele apresenta apenas uma célula dramática, ou seja, não vai ter várias cenas, apenas uma. Poucas personagens intervêm na narrativa. O cenário limitado, espaço restrito, espaço de tempo curto, diálogos sugestivos que permitem mostrar os conflitos entre as personagens. Não vai estar muito claro, né? Esse conflito vai estar meio que deduzido lá pelo leitor. Ação reduzida ao essencial, há um só conflito, não vários conflitos, mas apenas um. Narrativa objetiva, por vez, não há a descrição, né? Não há necessidade de uma extensa descrição. Tem descrição, mas não precisa ser tanta. É só a descrição do espaço e das personagens no início. A habilidade com as palavras, né? A habilidade com as palavras é muito importante, principalmente para se utilizar de alusões ou sugestões frequentemente presentes nesse tipo de texto. Então, gente, o conto tem que ter todas essas especificidades aí. É claro que vocês não vão produzir um conto agora, mas vocês vão estar estudando um conto. Essa é a introdução do gênero aí na turma de vocês, tá? Como um gênero textual